Efésios, capítulo número 6, no versículo número 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tomai também, diz o versículo 17, o capacete da salvação. Embora não seja a ordem natural que nós estamos estudando, a gente só estudou a verdade e a justiça como couraça da armadura, eu quero pular para o capacete da salvação, que está no versículo 17. É impressionante, irmãos, como o nosso corpo é fantástico. Qualquer parte do corpo é extraordinária. Eu me lembro de ter assistido, há muitos anos atrás, ainda quando solteiro, na casa dos meus pais, um documentário sobre a fecundação, né? E quais são as primeiras coisas que acontecem logo depois da fecundação. E, aliás, é um vídeo muito interessante, muito antigo, mas muito interessante, porque nós estamos falando agora de aprovar a lei para interrupção da gravidez com 12 semanas. E nesse vídeo eu me lembro nitidamente, estava eu e minha mãe, estávamos assistindo, e as pouquíssimas células já reunidas, né, se desenvolvendo, e um dos primeiros órgãos que começa a funcionar é o coração. Né? E ele começa a pulsar. Você sabe que é o coração porque ele fica pulsando lá naquele amontoado de células sem forma, né? Ele está pulsando ali. Todos os órgãos, todos os aspectos da vida humana são muito impressionantes. Eu me lembro de ter participado uma vez aqui no Ibirapuera, foi feita uma exposição que o Philip Yancey menciona num dos livros dele, de um artista que pegou corpos humanos e separou todos os tecidos dos corpos humanos e voluntários e expôs, né, o sistema digestivo, o sistema reprodutor, todos os sistemas. E o que mais me impressionou foi o sistema circulatório, né? Então, era um corpo vazado, só com o sistema circulatório real, plastificado, né? Eu esqueci o nome dessa técnica. Então, todas as veias e artérias em pé, assim, né? E o rosto da pessoa. A única coisa que sobrava era o rosto. E eu me lembro de ter comentado com o idealizador do Midinho, que era um desenho que a gente fazia lá para o missionário, e ele era o chefe dos desenhistas, né? Um uruguaio. E eu falei, cara, eu fiquei na frente daquele esqueleto do sistema circulatório, né, que foi o que mais me impressionou, e fiquei olhando aquilo, falei, como é que pode, né? Até os fios de cabelo recebem sangue, né, do coração. E ele falou assim, o mais impressionante disso tudo é que tudo isso foi resultado de uma explosão. Zombando da teoria do Big Bang, né? Explodiu tudo e aí criou-se o sistema circulatório. E tudo que existe. Não dá para acreditar nisso. Não tem
como. O corpo humano é algo extremamente complexo e lindo de se admirar. Mas uma das partes mais instigantes e mais misteriosas e que mais mexe com a minha imaginação é a mente humana. A mente. Né? Sabe que mente é uma coisa, cérebro é outra. Né? As duas estão muito interligadas, mas não são a mesma coisa. Uma vez me explicaram o seguinte: o cérebro, ele é um órgão. É como se fosse o hardware. Mas a mente não é um órgão. A mente é virtual. Ela é o programa, ela é o software. Né? Os dois trabalham juntos. Um sem o outro não funciona. Mas um não é o outro. O cérebro é uma coisa, a mente é outra. E o que mais me incomoda é que nós sabemos pouquíssima coisa sobre a mente. Por exemplo, quem é que consegue explicar sonhos? Logo que meus filhos nasceram, eu ficava olhando os primeiros dias de vida deles, né, dormindo, e eles sonhavam. E até hoje eu não consigo imaginar com o quê. Né? Um bebê nasce e ele sonha com o quê? Não sei, mas ele sonha. E nós continuamos sonhando. Eu quase nunca lembro dos meus sonhos, é raríssimo, é muito raro eu lembrar de sonhos. E toda vez que eu me lembro, eu fico embasbacado, não consigo entender patavina do que eu sonhei. Essa semana eu tive um sonho que eu lembrei. Né? Completamente doido, maluco. Um sonho em que, eu só lembro uma fração do sonho, eu estava, com a minha idade atual, pregando na igreja de Vila das Mercês da minha infância. E eu sei que era a igreja da minha infância, porque o púlpito lá era bem diferente do que está hoje, e a nave do templo tinha 3 fileiras de cadeiras não de bancos, aquelas cadeiras de madeira horrorosas, né, pregadas, aquela tábua aqui embaixo, assim, pregando todas elas, transformando as cadeiras em banco, né, era assim. E eu estava pregando e o que aconteceu foi assim, junto do parapeito, na fileira do meio, na última fileira tinha um bando de crianças e pré-adolescentes fazendo arruaça lá, né? E eu pregando e elas lá fazendo bagunça, até que um irmão lá se levantou e começou a dar uma bronca danada nas crianças, né? Vocês não respeitam a casa de Deus e não sei o que e tal. E eu me lembro que eu acordei falando assim: onde estão os meus diáconos? Tá. Aí você vai falar assim: o que nós temos a ver com isso? Nada. Eu também não. Eu não consigo entender por que eu sonhei isso. Né? Não faz sentido, não encaixa em nada. Nada. Eu não tenho queixa nenhuma contra diácono nenhum. Né? A última vez que eu preguei na Igreja de Vila das Mercês foi no começo desse ano, no aniversário deles lá, e ela está muito diferente, nem cadeira tem, não houve bagunça. Né? Enfim, por que a gente sonha? E qual o sentido dos sonhos? Muitas e muitas vezes eu acordo e oro: Senhor, de onde a minha mente tirou isso para eu sonhar? Como é que ela construiu essa maluquice? Né? Será que eu estou ficando louco? Né? E ninguém consegue explicar definitivamente o funcionamento da mente. Freud tentou, aliás, tem um filme clássico, e eu comecei a me interessar pela mente depois de assistir esse filme, muitos anos atrás, filme em preto e branco, né? Eu não sei como é que chama, mas é um clássico que conta a história de um médico, que era o Freud, né? Que estava estudando medicina e fica fascinado com o funcionamento da mente. E aí ele se dedica a esse estudo. Ele tem a teoria freudiana do funcionamento da mente, mas existem várias outras teorias. Esse Natal, eu ganhei da Cristina aqui da igreja um livro do Dr. Augusto Cury, que é um dos teóricos do funcionamento da mente e da construção dos pensamentos. Né? A ideia dele é que o eu, o nosso ego, é que precisa ser o gestor das nossas emoções para
evitar os processos desencadeados pela memória, pelas janelas da memória, ele chama de janelas killer, e que escravizam o nosso pensamento e tal. É uma ideia que ele desenvolve em praticamente todos os livros dele. Eu não sei se é bem assim, mas ninguém sabe também, né? Como é que funciona a mente? Eu não sei. Eu sei que se eu for o gestor da minha mente, as coisas não vão funcionar muito bem, não. Porque o meu eu não é confiável. Os sonhos dizem isso, né? Mas a Bíblia diz que há uma peça da armadura de Deus que protege a nossa cabeça. O capacete da salvação. Ele protege a cabeça, ele protege o nosso cérebro, ele protege a nossa mente. Sabe, a nossa mente é aquilo que a gente tem como sede da nossa razão, da nossa racionalidade. Por que nós somos animais racionais? Porque nós raciocinamos, pelo menos em teoria, né? Raciocinamos, damos espaço à razão. E o capacete da salvação é algo que protege a nossa racionalidade, a nossa maneira de pensar, de elaborar os nossos pensamentos, de raciocinarmos. E isso é importante que a gente estude de maneira detida. Por quê? Porque existe uma tendência, né, uma inclinação de nós crentes, não só crentes, mas todos os cristãos têm essa inclinação de entender que as coisas espirituais, elas não são muito racionais e que a razão atrapalha a espiritualidade. No mundo pentecostal você vê isso de forma muito nítida, né? Muito clara. Até certo ponto, sim, né? Deus mesmo fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, eu sou espírito e vocês são carne. Tá, mas a razão tem uma grande importância na estruturação daquilo que nós compreendemos como fé. Aquilo que nós chamamos de doutrina, né, nada mais é do que ensinamento, que é a compreensão de uma verdade espiritual que nós precisamos discernir racionalmente. Você já notou que quando a gente faz profissão de fé, a gente pergunta, né, um monte de coisas para a pessoa? Você crê nisso? Crê naquilo? O que são essas coisas que nós perguntamos? Doutrinas, crenças, coisas racionais que ele aceita como verdades. Portanto, a razão e a doutrina têm uma importância fundamental na estruturação da nossa luta contra o diabo. Veja que a armadura de Deus, nós lemos o texto todo, a armadura de Deus ela foi elaborada não para a gente desfilar, né? Como eu falei na primeira mensagem dessa série, não para nos postarmos como os soldados do Palácio de Buckingham, né? Ali é um espetáculo, as pessoas vão lá e ficam olhando a troca da guarda, né? Que é, na verdade, um show, um espetáculo lá, né? Que não tem serventia para nada, mas pelo menos encanta os olhos. Mas a armadura de Deus não foi feita para isso. A armadura de Deus foi feita para que nós possamos resistir às astutas ciladas do diabo, ficarmos firmes e vencermos os principados e as potestades pelo poder do nome do Senhor Jesus. E permanecer, diz o apóstolo Paulo, inabaláveis. É para isso que serve a armadura. E o capacete da salvação tem um lugar especial nesse propósito. Como que nós podemos proteger os nossos pensamentos, né? Eu entendo que pelo menos 3 coisas o capacete da salvação representa. Em primeiro lugar, ele representa o reconhecimento, ou a necessidade que nós temos de reconhecer quem é o Deus em quem nós cremos. Reconhecer quem Deus é. Eu sei, eu mesmo tenho dito isso muito, e uma das coisas assim muito fortes nos meus últimos anos é a constatação de que Deus é absolutamente inexplicável.
inexplicável. E ele é. Não é? Se você disser assim, olha, Deus é um cara sem começo e sem fim, sem origem, ele não veio de lugar nenhum porque nenhum lugar havia, ele não foi gerado de ninguém porque ninguém havia, ele é o que ele sempre foi e ele sempre existiu antes de tudo. Isso cabe na nossa razão? Não cabe. A nossa razão foi feita para conceber coisas que começam e terminam. Ou pelo menos começam, vieram de algum lugar. De onde veio Deus? O que havia antes de Deus? Tá bom, então o que havia antes de Deus criar tudo? Só havia Ele. E por que só havia Ele e não criou antes? Porque não havia nem o tempo antes. Deus não entra no nosso radar racional, Ele não cabe nele. Então ninguém explica Deus. Aliás, essa música foi tocada hoje na Globo de novo, e eu fiquei meio irritado, porque tiraram a parte mais importante da música lá, né? Então eu não cantasse ela. Por que vai pôr a... Bom, enfim. O fato é que ninguém explica Deus, porque Ele é insondável e inigualável. Porém, isso não significa que nós não possamos saber nada sobre Deus. Podemos saber muito de Deus. Mesmo com a limitação da nossa racionalidade, há muito de Deus que nós precisamos e podemos saber. Podemos saber da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória. Basta olhar para o céu. Não em São Paulo, com o tempo encoberto, com muita luz. Vai para o interior, sobe numa montanha, olha para o céu estrelado. Você vai ficar tonto, né? Com a quantidade absurda de estrelas. Quero recordar aqui a experiência que eu mencionei numa das mensagens, em que eu fiz uma contemplação num parque. Se não me engano, foi em Amparo, no interior de São Paulo. Ali havia, ou há, um observatório, um telescópio e tal. E ao pé desse observatório, um parque onde eu estava fazendo a contemplação, e eu vi, lá pelas tantas, uma borboletinha bem pequenininha, uma borboleta mesmo, mas muito pequenina. E ela estava voando perto de mim e pousou numa florzinha, daquelas florzinhas de mato, aquelas florzinhas amarelas, bem minúsculas, né? E a borboleta pousou naquela florzinha e ali ficou sugando o néctar dela, né? E eu já falei sobre isso numa das mensagens, né? E o contraste. Ao pé de um lugar onde você contempla a infinitude do cosmos, onde você pode olhar as galáxias, havia uma criaturazinha de Deus em cima de uma outra criaturazinha menor ainda, que era a flor, né? E as duas estavam se alimentando. E tanto as galáxias e a infinitude e a profundidade e a enormidade do universo, quanto a fragilidade e a beleza da simplicidade daquela florzinha de mato com aquela borboletinha, ambas estas coisas falam da grandeza de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, porque Deus está presente tanto nas galáxias quanto no néctar daquela florzinha que aquela borboletinha estava sugando. Deus estava governando as galáxias e governando a vida daqueles dois serizinhos, e eu no meio vendo as duas coisas. É fácil compreender que o Deus que nós cremos não tem limites. Tanto o infinitamente grande quanto o infinitamente pequeno estão completa e totalmente sob o seu domínio e sob o seu cuidado. Podemos aprender, basta olhar para a criação, que o nosso Deus é infinito e extremamente criativo. Criativo. Deus odeia a mediocridade. Aprendi isso olhando para a criação. Eu acho que eu vou criar plantas verdes. Ele gosta de verde. E ele planta, e ele cria as plantas verdes. Quantas? De que tipos? Até hoje a botânica não conseguiu esgotar. Mas precisa, tudo é planta e tudo faz fotossíntese.
Podia ser tudo igual, podia. Ia ser bom, ia. Mas Deus não quer, Ele quer variedade, Deus não gosta de mesmice, Deus não gosta de mediocridade. É fácil olhar para a criação e ver que Deus é capaz de todas as coisas. Quando a gente olha para a Bíblia, então, a Bíblia afirma isso categoricamente. Podemos não entender Deus, não compreendemos Deus, não explicamos Deus, mas aquilo que sabemos de Deus basta para que nós possamos ter confiança de que o nosso Deus não é um deusinho qualquer. Falei da Bíblia, há algumas histórias da Bíblia muito intrigantes, né? A certa altura lá, os filhos de Samuel cometeram o desatino de levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, uma batalha que Deus não autorizou, eles eram rebeldes e eles quiseram forçar Deus a abençoá-los. O que aconteceu? Israel perdeu a batalha e perdeu a arca foi levada pelos filisteus e foi levada lá. A arca é um objeto sagrado, o que nós vamos fazer com isso aqui? É um objeto sagrado. O Deus de Israel perdeu a guerra para o nosso Deus, que é Dagon. Vamos levar para o templo de Dagon. E levaram, e puseram lá diante da imagem de Dagon. E todos os dias de manhã, a imagem de Dagon estava com o nariz na terra, diante da Arca da Aliança. É muito curioso isso. E ninguém explicava. O que aconteceu? Caiu. Põe o Dagon de novo lá. Punha o Dagon lá de novo. No dia seguinte estava ele lá de nariz na terra de novo, né? Como se estivesse adorando ao Deus representado pela arca. Aí, bom, enfim. O nosso Deus não é um Dagon, não é um ídolo, não é alguém que depende de algum. Ele não depende de nada nem de ninguém, ele comanda todas as coisas, ele é o Deus grande e tremendo. Eu não sei explicar as coisas que acontecem, mas há um hino antigo que fala: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, não sei isso, não sei aquilo, mas o refrão diz: mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amados irmãos, lembrar, recordar, pensar, entender, compreender que o nosso Deus, o Deus em quem nós cremos, o Deus a quem nós pertencemos, é um Deus que pode todas as coisas e que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas sob seu domínio, sob seu controle, vai proteger os nossos pensamentos, vai afugentar a tendência ao desespero, a ideia de desamparo, a ideia de solidão, a ideia de e agora o que vai acontecer, e agora como vai ser. Eu estou nas mãos do Deus que criou os céus e a terra. Não é o que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes, eleva os meus olhos para os problemas, para os desafios, para as angústias, para a tribulação. Eleva os meus olhos para os gigantes que tentam me assustar e me esmagar. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em segundo lugar, o capacete da salvação significa a necessidade que nós precisamos de reconhecer que Deus nos ama e Ele quer nos salvar. Sabe, irmãos, o diabo, o texto fala das astutas ciladas do diabo, e o diabo tenta desviar os nossos olhos, fazendo-nos olhar para as mazelas do mundo e da vida. Toda vez que você fala de amor, Deus nos ama. Se você tem mais de 30 anos, com certeza absoluta vem uma minhoquinha na tua cabeça, né? Se a gente tivesse o capacete da salvação, ela vai penetrar. A minhoquinha, será que ama mesmo? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que né? A minha mãe, 92 anos. Hoje é dia dos pais. Ela não conheceu o pai dela. O pai dela era diácono da igreja presbiteriana, crente, né? Ela tem os escritos lá
Até nas cartas de amor que ele escrevia para minha avó, né? Que é a mãe da minha mãe, o André muito sabiamente surrupiou as cartas de amor do meu avô. Ele tem a Bíblia que ele deu para minha avó, enfim, né? E nas cartas de amor ele falava de Deus, ele evangelizava. Minha avó não era crente, ele evangelizava, falava de Jesus, um crente irrepreensível, né? Vamos chamar assim. Quando a minha mãe nasceu, ele pegou tifo de um pastor, né? E morreu de tifo. Minha mãe nem chegou a conhecer o pai dela. Em seguida, quando ela tinha de 6 para 7 anos, a mãe dela morreu de tuberculose, porque faltou o medicamento no posto de saúde e ela não foi socorrida e ela morreu de tuberculose, né? E foi criada pela avó de uma maneira extremamente tosca. Por que Deus permitiu isso com a mesma criança? Tem explicação? Claro que não tem. E se você for pensar em tragédias pessoais, isso é o que não falta. O diabo, quando pensamos no amor de Deus, ele imediatamente nos faz lembrar dessas tragédias, tenta desviar o nosso olhar para nos concentrarmos nestas coisas inexplicáveis, horríveis, medonhas que acontecem com um monte de gente e, de certa forma, em certo grau, com todos nós, para que nós não olhemos o amor de Deus. E o diabo é especialista em iludir. Lembra quando ele levou Jesus para um alto monte? O que ele mostrou para Jesus? Ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Lembra disso? Está registrado em Mateus e em Lucas, capítulo 4, dos 2 evangelhos, se não me engano. Pois bem, ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, para dizer, olha, se você me adorar, te dou tudo isso e tal. Aí eu pergunto o seguinte, o diabo mostrou os becos desses reinos, os becos sujos, onde os homens se destroem, né? Os botecos, os inferninhos, as cracolândias? Claro que não. Ele só mostrou as glórias dos reis. Para Jesus. O diabo tentou fazer isso com o Senhor Jesus. Ora, se ele fez isso com o Rei da Glória, se ele ousou tentar enganar Jesus, mostrando só o que interessava, ele não vai fazer isso comigo e com você? Mas claro que ele não vai. Ele faz. Ele faz. Por isso você tem que duvidar daquilo que você vê. A Bíblia diz claramente, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque se você for andar baseado naquilo que você vê, naquilo que você conclui, naquilo que parece lógico, você vai se desviar, porque o diabo é perito nisso. E o capacete da salvação foi elaborado para proteger a tua racionalidade, os teus pensamentos, para evitar que você caia nas ciladas do diabo. A Bíblia diz que Deus nos ama e quer nos salvar. Ah, mas e as tragédias? Silencia o diabo. Se você quer ver o amor de Deus, você tem que olhar para Jesus na cruz. Repara que o diabo tenta fazer com que você nunca se lembre disso. Nunca se lembre disso. Romanos capítulo número 5, versículo número 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ah, quando Ele evita as tragédias, quando Ele te livra do mal, quando Ele não permite que você passe por um luto, por uma situação horrível, por filhos com problemas de saúde. Não, o que está escrito lá é, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Calvário, a cruz, Jesus ali, assumindo a minha e a sua miséria, a minha e a sua culpa, essa é a prova inconteste do amor
de Deus. Você quer ver o amor de Deus? Você olhe para o Calvário. Ali está estampado, de forma completamente clara, nítida e irrefutável, o amor de Deus. Não nos fatos da vida. Sabe por quê? O que é salvação? Eu falei, o capacete da salvação representa reconhecer que Deus nos ama e quer nos salvar. O que é salvar? Ora, salvar é exatamente nos tirar desta vida de dor e de sofrimento e de tragédia e nos levar para uma realidade onde essas coisas nunca mais acontecerão e nos manter lá eternos e eternamente felizes e saudáveis. Isso é salvação. E se Deus nos ama e quer nos salvar, é porque Ele se importa com a nossa dor, com a nossa angústia. Ah, mas Ele podia evitar. Eu não sei por que Ele não evita, mas eu sei que Ele quer nos tirar disso e nos levar para um mundo perfeito. Isso é amor. Eu me lembro de uma historinha que as minhas tias e primas contavam na escola dominical, lá da Vila das Mercês, já que eu falei de lá, né? Era uma historinha da PEC. Talvez eu erre um ou outro detalhe, porque eu as ouvia quando eu era criança, sobre um menino que vivia com as mãos no bolso. Ele nunca tirava as mãos do bolso, o garoto, porque ele tinha as mãos defeituosas, né? E ele tinha vergonha das mãos defeituosas. E aí alguém que estava evangelizando o menino contou a história de Jesus e as mãos furadas de Jesus na cruz, né? E aí ele explicou, olha, sabe por que as mãos de Jesus foram destruídas pelos cravos? Para que um dia você tivesse mãos perfeitas por toda a eternidade no céu, né? E aí então ele perde a vergonha, aceita Jesus, enfim, né? Irmãos, reconhecer que Deus nos ama e quer nos salvar significa que nós devemos desviar o olhar das tragédias, dos problemas e olhar para o Calvário. Já que eu falei de hino, né? Tem um hino bem antigo que o coral cantava, inclusive lá na Vila das Mercês, cujo refrão é: olhai, irmãos, olhai, olhai só para Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Olhe para Jesus, lá você vai ver o amor de Deus e vai proteger os seus pensamentos. Em terceiro e último lugar, irmãos, o capacete da salvação representa o reconhecimento, ou a necessidade que temos de reconhecer que nós não estamos órfãos. Ah, Deus é grande, Deus é infinito, Deus é tremendamente poderoso. Cada vez que eu me deparo com as grandezas da criação de Deus, eu me sinto tão minusculamente ridículo. E aí eu me lembro de uma coisa maravilhosa, preciosa, especialíssima, única. Quando Jesus veio a esse mundo, ele falou assim, olha, você sabe quem é esse Deus que criou todas as coisas? Ele é o meu Pai e o seu Pai. Quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar, e ele disse, vós orareis assim, Pai nosso. Ele não disse, meu Pai, Pai de Jesus. Não, ele disse, Pai nosso. O Senhor Jesus apresentou o Deus grande, infinito, eterno, todo-poderoso, como o nosso Pai. Hoje é dia dos pais. Deus é nosso Pai. Nós o honramos aqui nos louvores, desde manhã cedo. Mas quantas vezes nós nos esquecemos que Deus é Pai? Há um salmo que diz que Ele se compadece dos seus filhos porque Ele é Pai. Como o Pai se compadece dos seus filhos, assim Ele se compadece daqueles que o temem.
Tantas e tantas vezes nós olhamos para Deus como alguém distante, seco, indiferente, ranzinza, bravo, castigador, né? E esquecemos que Deus é Pai. Quando eu tinha 6 para 7 anos, ou 7 para 8, não lembro, eu morava na Lapa, e eu não sei por que cargas d'água, uma tarde, eu me encantei com alguma coisa que tinha numa prateleira lá da lavanderia. E eu não lembro o que era. E eu queria pegar e eu não alcançava. E tinha um tico-tico. Sabe o que é tico-tico, né? Um triciclo pequenininho, de criança. Estava ali. Eu não tive dúvida. Eu subi no triciclo, no tico-tico, para alcançar. Adivinha o que aconteceu? O tico-tico andou. E eu, pum, caí. Em cima do braço esquerdo. E eu quebrei o braço. E eu não sabia se eu tinha mais dor por causa do braço quebrado ou do que ia acontecer quando meu pai descobrisse. Minha mãe não percebeu. E eu, de tarde, com muita dor, fui lá para o meu quarto e deitei na cama. E aí minha mãe falou: o que aconteceu? Eu tô com sono, não tô bem e tal. Bom, enfim. Aí meu pai chegou e foi ver o que tinha acontecido. Eu falei: eu tô com muita dor no braço. Ele olhou o braço super inchado e ele me levou ao médico. Tiramos um raio-x e eu engessei o braço. Eu não levei bronca, eu não apanhei. Meu pai se compadeceu de eu ter quebrado o braço. Ele também foi criança. Ele também fez arte, né? Ele também aprontou. E eu nunca mais experimentei pegar nada subindo em cima de coisa que tem roda. Pois é. Deus se compadece das nossas fraquezas, dos nossos erros. Ele é Pai. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. E o que Deus fez? Enviou o Espírito Santo que habita dentro de nós, representando o Pai, para nos trazer à memória as coisas que nós precisamos lembrar. Mas o diabo tenta tirar isso. Então ponha o capacete da salvação, proteja os seus pensamentos, proteja as suas emoções, proteja os seus conhecimentos, as suas convicções, os seus raciocínios, usando o capacete da salvação. A nossa mente precisa ser recordada dessas verdades, senão a gente vai sucumbir às dores e às aflições decorrentes da luta pela vida. O mundo não é fácil, o mundo é hostil, e o capacete da salvação é o conjunto de verdades, de raciocínios, de doutrinas que protegem a nossa mente, que protegem os nossos pensamentos. Portanto, põe o capacete na cabeça e vence o diabo. Que o Senhor nos abençoe.